eu tenho uma pergunta, eu acho que você vai até pensar que é uma pergunta idiota, mas eu sempre quis saber qual que é a origem dessa primeira célula cancerígena. Não sei se pode dizer assim, sabe? Mas Sim, sim. como que surge essa. Cara, Tá no corpo lá, e aí eu sei que tem o processo da metástase, mas essa primeira célulazinha, como ela nasce? cara, eu acho que essa pergunta, ela tá longe de ser uma pergunta boba, mas assim, muito longe mesmo. Olha, eu vou lembrar, eu sempre lembro disso, quando alguém me pergunta alguma coisa nesse sentido, eu lembro de quando, eu tenho essa memória vívida, isso é muito engraçado. Eu tenho essa memória vívida de quando eu perguntei isso ao meu pai, a gente tava no ônibus, e criança, né, cara? Então eu perguntei isso ao meu pai assim, pai, o que é câncer? Aí ele me explicou, meu pai não é da área da saúde, da área é, de biologia, nem nada assim não, tá? Meu pai, ele é economista. É, e, e, e antes que alguém pense assim, nossa, aquele economista milionário. Não, economista é um dos poucos economistas pobres que eu conheci na vida. Mas, assim, meu pai, um cara sempre muito autodidata. Então ele tentou me explicar ali em base no que ele conhecia. Só que aquilo, obviamente, para a cabeça de uma criança de, sei lá, 5, 6 anos Não de idade, fazia não sei quantos anos eu sentido. tinha, não faz sentido nenhum. E ao mesmo tempo, como meu pai, óbvio, também não é especializado na área, não tem um conhecimento profundo na área, não só não fazia sentido, como provavelmente também não era a explicação mais técnica. Eu não lembro exatamente da explicação que ele deu. Porque, de novo, isso tem, sei lá, quase 30 anos. Mas provavelmente também não era a explicação mais correta. Mas isso é curioso, porque a gente ouve falar sobre a doença o tempo inteiro, mas a gente não sabe, diferente de uma doença infecciosa, né? Você Sim, sabe o que causa dengue. sim. Porque o que causa dengue é o vírus que é transmitido pelo mosquito. Então você sabe exatamente o momento que aquela Sim. doença começa. Cara, e O câncer ele não é tão óbvio. é tão estranho, desculpa te interromper, mas é tão estranho que a gente não fala nem o nome da doença. A gente fala, o cara tá com aquela doença, o cara. Parece que Aquela tá falando doença do ser maligno, né, velho? é uma, é uma maldição, né, cara? Sim. Porque, mas isso é uma verdade para o câncer hoje, e isso é uma verdade para o câncer hoje, porque infelizmente mata muito, né? É uma doença com uma não só mata um grande número de pessoas, como infelizmente isso é terrível, né? A chance de você de uma pessoa, uma vez tendo desenvolvido câncer, vir a óbito, perdão, a chance dessa pessoa virar óbito é muito grande também. E aí fica isso. Como isso foi para AIDS também, ainda é um pouco, né? Também a pessoa, se ela é soropositiva e desenvolve a AIDS, normalmente as outras pessoas também não falam, ou durante muito tempo não falaram que ela tem AIDS, ela é soropositiva. É sempre isso, ela tem aquela doença. Mas, enfim, Sim. voltando então à sua pergunta, você perguntou como é que isso acontece. Cara, a realidade é o seguinte: as células do nosso corpo, a gente tem bilhões de células, bilhões com B mesmo, para formar um corpo, um organismo como o nosso. Essas células elas estão morrendo e proliferando o tempo inteiro. Então, principalmente células que são chamadas células epiteliais, né? Uma célula como a célula da pele, ou como uma célula ali que reveste a parte interna do estômago, do intestino. Essas células elas estão descamando mesmo. Sabe quando você pega sol e aí pega o sol demais e você descama, você descasca, a pele Sim. solta? Sim. Isso está acontecendo o tempo inteiro, só que obviamente num nível muito menor, muito menos agressivo, mas está acontecendo o tempo inteiro, principalmente com essas células epiteliais, mas isso acontece também em algum nível com outras células, tá? Com neurônio, com célula muscular, menos, muito menos, mas acontece também. E aí o que acontece é o seguinte: uma célula, se a gente parar para pensar, né? Essa célula ela tem ali reinando dentro dela, governando todas as características dela, o DNA. Só que esse DNA ele é um código. Quem tem mais contato com a área de computação, de programação, de tecnologia, eu acho que talvez consiga até fazer essa correspondência mais fácil com a biologia nesse sentido. Porque ele é um código, ou imagina que ele é um Aquelas texto. letrazinhas, né? Tipo, A Aquelas com. letrinhas. A com A. Ah, sei lá, eu esqueci. A com P, A com, Isso. A com T, C com G, é China, isso aí. esses negócios, né? Exato, exato. Isso forma um código. Esse código, ele parece meio abstrato, na verdade ele é abstrato pra caramba pra gente, ele não é pras células, obviamente, mas no final das contas, esse código ele é uma informação, imagina que isso é um texto, né? É um texto que está falando para sua célula. Se comporte da maneira X quando um evento Y acontecer. E esse código,
ele é muito sensível, ele é muito frágil. Ao mesmo tempo que ele é estável o suficiente para a maior parte das situações, ele é muito frágil para outras. Então, por exemplo, qual é o tipo de câncer mais comum no mundo inteiro? É o câncer de pele. E qual é o principal fator para o câncer de pele se desenvolver? É a exposição ao sol. É uma super exposição ao sol. Por quê? Porque, entre outras tantas coisas que podem causar erros nesse código genético, erros no seu DNA, né, que vão alterar essa mensagem, se comporte da forma X quando o Y acontecer, você tem a radiação solar, a radiação ultravioleta. E essa radiação ultravioleta, ela interage, não é qualquer coisa que interage com o seu DNA, mas a radiação ultravioleta consegue interagir com o DNA. Como o álcool interage, ou na verdade, subprodutos do metabolismo do álcool, e de tantas outras coisas. Então, desculpa se eu estou dando muita volta, mas o final das contas é assim: quando você sofre uma agressão em nível molecular, por exemplo, a radiação ultravioleta interage com o seu DNA e mexe nesse código. Você tem duas possibilidades. Uma é, cara, você está falando de uma célulazinha, porque a chance disso acontecer em todas as células do seu corpo ao mesmo tempo é basicamente desprezível. Você está falando de uma célulazinha em bilhões de células. Se só essa célulazinha tiver essa alteração, ou seja, se só essa célulazinha tiver essa mutação, a chance de um problema acontecer, ela é, de novo, desprezível. Então, normalmente, o que vai acontecer é essa célula morrer. Então, galera, assim, para ficar claro, a gente sofre mutações, alterações no nosso DNA diariamente. Só que, felizmente, essas células morrem. Morrem porque a própria célula ela tem mecanismos de identificar que o problema aconteceu e eliminar o problema. Então, ou essa célula corrige a mutação, ou ela morre e acabou. E ninguém vai ficar doente, ou a maioria das pessoas, felizmente, não vai ficar doente. Ou não vai ficar doente por 50, 60, 70 anos. Só que, em raríssimos eventos, essa mutação que aconteceu no DNA, ela acaba perdurando. Então, essa célula que eu falei que está constantemente se dividindo, ela era uma célula mutada que se dividiu e agora são duas células mutadas. E de repente são 4, e 8, e 16, e aí a progressão, sim, acho que você consegue entender. Então é um puta azar, quando né, isso... mano? O cara que dá isso é um puta azar. É um azar. Quer dizer, é um azar, assim, eu não quero usar o termo azar apenas para não dar a impressão de que não há como reduzir essa chance, né? Então, por exemplo, se é uma questão de radiação solar, poxa, você se proteger disso, evitar os horários de pico, aquela história, né? Protetor solar, né? Tudo isso. Óbvio, tudo isso vai diminuir muito a chance. Então é um azar, mas não é um azar, né? Mas não é. Então, mas é isso, assim, eu entendo quando você falou, e eu concordo que em termos genéricos, é um baita de um azar. Essa célula começa a proliferar de forma descontrolada, e aí o problema, se você tem uma mutação num gene, assim, vamos lá, sei lá, é um gene que afeta uma função não tem função minoritária, mas eu vou usar aqui, grosso termo, uma função minoritária na sua célula. Cara, isso não vai impactar em nada. A chance de isso passar despercebido até o resto da tua vida é muito grande. Mas, normalmente, quais são as células que acabam sobrevivendo? Aquelas células que não corrigem o problema. É uma célula que é mutada exatamente no mecanismo, ou no gene, no código, que vai comandar o mecanismo de regulação da mutação. Que vai comandar o reparo. Então essa célula ela simplesmente perde o controle, ela perde o controle de se corrigir. Sim. E aí você começa a ter milhares de células que perderam o controle de se corrigir, que vão proliferar demais. Moral da história, você começa a ter uma massa de células crescendo muito rápido, e essa massa de células, quando ela cresce muito rápido, porém ela está localizada, então pensando de novo no exemplo do câncer de pele, mas poderia ser o de pulmão, poderia ser o de mama, poderia ser o de pâncreas, não interessa. Sim. Quando ela está localizada, então imagina ali, o câncer de pele, ele ficou apenas ali naquela camadinha superficial da pele, o problema ele é muito menos grave. Não que não seja grave, mas ele é muito menos grave. Normalmente, uma cirurgia relativamente simples, vai dar cabo do problema. Tipo na mama. Sim. E por isso, felizmente, graças a muito exame, a muita campanha de conscientização, felizmente, a maior parte dos cânceres de mama, eles são descobertos muito cedo. Então, você faz a cirurgia, de novo, não é que isso não seja um problema, tá? Continua sendo um problema grave. Mas existe a cirurgia, existe o tratamento, e a chance dessa paciente sobreviver é muito grande, é muito alta, felizmente.
Sim, é Só que para difícil hoje outros em dia. cânceres, Perdão, pra falar. diga. Acho que é difícil hoje em dia alguém morrer de câncer de mama, né? É, felizmente Sim, é. Só que em algumas situações você não tem esse diagnóstico precoce. E para muitos tumores isso não é, entre aspas, tão simples, porque na mama ou na pele você consegue por um exame visual, um exame tátil, né? Na pele você consegue ver a mancha, uma mancha na pele, por exemplo, se desenvolvendo, crescendo. Na mama, pelo exame de toque, você sim, consegue, pela palpação, perceber a presença de um nódulo. Então, são mais superficiais a nossa pele. Mas, poxa, imagina, por exemplo, um câncer no pâncreas. sim, Quando é que você vai. Quando que um paciente vai perceber que ele tem um problema no pâncreas? Só sim. quando ele estiver já sofrendo muito. Cara, era isso que eu E ia te aí isso perguntar, velho. é isso, quando o sintoma está muito Sim, avançado. E aí ele vai procurar tratamento, infelizmente, voltando àquela lógica ali da localização do tumor, esse câncer ele já não está mais contido, pequenininho, no local onde ele se formou inicialmente. Ele começou a invadir um outro tecido, um outro órgão. É nesse momento em que o problema acontece. sim, Então, a gente pode dizer que só é câncer mesmo, ou que é mais grave, eu não vou me corrigir, tá? Não é que só seja câncer, mas a gente pode dizer que a gravidade ela está muito associada a essa progressão, ó, quando esse tumor ele está tão grande que ele começa a invadir outros órgãos. E aí sim, ele não só afeta o órgão no qual ele se formou, se pensar, por exemplo, se ele afetar o pâncreas por si só já é grave pra caramba, mas ele vai beleza. pro fígado, ele vai pro baço, ele vai para outros órgãos, e aí Sim. você tem vários órgãos sendo comprometidos ao mesmo tempo. E aí, obviamente, isso complica muito o estado de saúde do Sim. paciente. Então, Cara, só para resumir, para voltar na tua pergunta original, Léo, desculpa porque isso não é uma pergunta tão simples de responder. Como é que isso não, pra começa? Isso falar. começa quando uma célula sofre uma mutação porque ela foi exposta a um agente como a radiação solar, ou como o álcool, ou como um vírus, como o HPV, por exemplo, e ela acumula essa mutação, ela prolifera e ela começa a afetar outros órgãos. Feita a ressalva de existem, não é a maioria, são raros, talvez 5% de todos os cânceres que a gente ouve falar, em que a pessoa ela herda a mutação. E aí, no caso, ela já nasce com essa mutação. Aí vale mais uma ressalva de que, imagina, por exemplo, que eu sou um fumante pesado mesmo, né? Eu fumo muito, 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 muito todo dia. E aí aconteceu uma mutação numa célula minha do pulmão. Se eu tiver um filho, essa mutação passa para o meu filho? Não, não é essa mutação que a gente está falando, tá? Então, a mutação causada pelo cigarro, a mutação causada pela ingestão excessiva de álcool ou pela radiação solar, não é essa mutação que vai passar para os seus filhos e fazer com que o filho nasça já com uma propensão, não é com câncer, mas com uma propensão maior a desenvolver o câncer, não é isso. São mutações que acontecem ou no espermatozoide ou acontecem no óvulo e elas então vão formar esse novo indivíduo. Sim. Então existe sim um pequeno percentual de pessoas que já nascem com mutações nesses genes que aumentam a chance de desenvolver um tumor. Sim. Cara, e você falou uma parada que eu ia te perguntar que era um negócio que eu ia comentar na verdade, né? Porque você falou que, e é uma coisa que a gente vê, que o câncer de pele, o paciente, ele nota assim que surge uma mancha na pele, o cara vê, ou na mama pelo exame do toque, mas igual minha tia, que tem 1 ou 2, não sei se acho que tem 2 anos mais ou menos, que ela veio a falecer devido ao câncer que teve no fígado, ela, tipo, ela sentia muita dor e quando a pessoa vai ao médico, descobre que já está num nível muito avançado, porque não tem como saber que era um câncer. É isso que deixa a gente meio que a cabeça ruim, porque não dá pra saber quando que é, o que é, entendeu? Você sente aquilo, mas não sabe o que é. Mas é exatamente esse o problema. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu trabalhava ainda na iniciação científica, né, ainda na graduação, eu fiz estágio no laboratório e a gente trabalhava com câncer de esôfago. Existem tipos diferentes, tá? Também, assim, quando a gente fala câncer de mama, parece que é uma coisa só. Não é, existem subtipos. O de esôfago é a mesma coisa. Pâncreas, pulmão, eles têm seus subtipos. E isso, inclusive, assim, é importantíssimo, só puxando aqui um pouquinho a sardinha para o lado da pesquisa, é importantíssimo que haja investimento em pesquisa assim,
em pesquisa básica, pesquisa para entender a característica celular, molecular daquela doença, porque a partir do momento em que você começa a ter a caracterização desses subtipos, fica mais fácil tratar. Então, antes de eu responder sua pergunta, só voltar aqui um pouquinho. Imagina um câncer de mama, por exemplo. Câncer de mama, beleza, ele aconteceu na mama, mas qual é a característica? Como é que eu trato esse câncer? Hoje, felizmente, você falou, poxa, é raro uma pessoa, uma mulher morrer de câncer de mama. Infelizmente não acontece. Eu espero que ninguém que esteja nos ouvindo tenha passado por uma situação de perder um familiar, uma pessoa próxima por isso. Mas infelizmente não acontece. Mas sim, é verdade, é mais difícil acontecer hoje. Por quê? Porque graças a muita pesquisa, a gente hoje, quando um paciente com mama é diagnosticado, a primeira coisa que se faz é fazer uma caracterização molecular desse tumor. E aí você vê ali o que esse tumor tem de característica de bioquímica. Ele tem uma proteína tal, uma proteína X, num nível muito alto, então eu vou entrar com uma droga contra aquela proteína, porque se eu bloquear a função daquela proteína, a chance de eu reduzir esse tumor ou de eu diminuir o risco dele causar uma coisa mais grave é muito grande. Então, existe essa caracterização molecular. Só que aí, voltando à história que eu estava falando do câncer de esôfago, assim, o câncer de esôfago ele é muito associado ao consumo muito pesado de álcool e de cigarro. E também de bebidas muito quentes, né? Existe uma incidência muito grande, por exemplo, no sul do país, pelo consumo acentuado de chimarrão a temperaturas altíssimas. É um outro fator, porque, obviamente, essa bebida vai passar fervendo no seu esôfago, vai causar uma lesão. Mas o que eu ia falar assim, se eu pedir agora para apontar, né? Você é um cara de história, você está estudando história. Se eu pedir agora para você apontar, se eu te desse um mapa um esquema do corpo humano, eu pedisse para você apontar o esôfago, com a honestidade do seu coração, você saberia apontar o esôfago onde ele é? Não, eu ia apontar a barriga. Apontar a barriga, pois é. Então, assim, a maioria das pessoas não sabe. Cara, quando você engole alguma coisa, você não sente nada no seu esôfago. A comida tá passando por ali e você não tem percepção tátil. Você não sente absolutamente nada. Depois que a comida passou ali da garganta, depois que ela passou da faringe, você não sente mais nada. Ela vai ali, esôfago, estômago, intestino, e você não sente nada. A não ser que ela te cause um piriri, né? A não ser que ela desça errado. Mas você não tem nenhum sinal. Pois é. Aí você para pensar agora na doença. Como é que um câncer que se forma no esôfago vai dar algum sinal? Ele não vai. Aquela massa de células, ela começa a crescer. Cara, sabe, olha que dado assustador. A maior parte dos pacientes, diferente do que acontece com a mama, em que o exame de toque consegue ajudar muito, né, nessa triagem, nesse diagnóstico precoce, a maior parte dos pacientes com câncer de esôfago, para esse tipo específico de câncer de esôfago ao qual eu estou me referindo, elas só vão procurar um médico quando o esôfago é um tubo, tá? Agora imagina, ele é um cano, imagina que você foi fechando esse cano e você só tem ali, da abertura original desse cano, você só tem alguma coisa como 20%. Sim. 30%. A pessoa já não tá conseguindo mais engolir. Não desce nada e aí mais, ela né? começa a sentir. Não desce mais nada, ou não desce mais nada sem que ela sinta dor. E aí esse é o sintoma, óbvio, que faz com que ela procure o médico. Mas antes disso ela não tinha como procurar, porque ela simplesmente não tinha como saber. Aí ela vai ao médico, e aí ela vai descobrir que o câncer já tá muito avançado. E provavelmente não tá mais nem só no esôfago. Já está em outros órgãos também. Então, olha o quão complicada é essa doença. Ela é muito complicada ainda, entre outros fatores, por isso, como você falou, no fígado. Como é que eu vou saber se estiver acontecendo? Não vai. A verdade é que não vai, a não ser que você esteja fazendo exames de corpo inteiro, vasculhando isso o tempo inteiro, não vai. E aí, o que você faz? Por exemplo, um outro exemplo que é muito positivo em relação às campanhas de prevenção, não de prevenção, mas diagnóstico precoce, que são feitas, é o exame de próstata. Você também não vai sentir nada na próstata até que um câncer de próstata esteja muito avançado. Mas a gente sabe que a partir dos 40, 50, 60 anos, a chance de desenvolver um problema, desenvolver não necessariamente um câncer, mas uma hiperplasia, por exemplo, na próstata, ela aumenta. Então, a necessidade de você com 20 anos ou com 30 anos fazer exame de próstata de forma... ou fazer exame de próstata, ponto, ou fazer de forma recorrente se não existe nenhum outro indício de necessidade? Não.
Mas a partir dos seus 40, 50, 60 anos, a chance é muito maior. Então você começa a fazer exames regularmente. Sim. Mas você só vai fazer esses exames porque, graças a investimento em ciência, nesse caso na área de saúde, a gente conseguiu estabelecer que existe uma chance muito alta de desenvolver essa doença a partir dessa idade. A mesma coisa vale para a mamografia, né? As mulheres elas são instruídas desde muito novinhas a fazer o exame de toque, a palpar as suas próprias mamas em busca de nódulos. Mas ela Sim. só vai fazer mamografia mesmo de forma recorrente quando ela é mais velha. Sim. Cara, e falando nesse assunto, é um assunto que mexe muito comigo, porque igual eu te falei que essa era muito próxima a mim, a minha família aqui. A gente ficava muito na casa dela e, tipo, quando ela começou a queixar de algumas dores, a gente não deu a mínima, entendeu? A gente pensava que era outra coisa, que era uma dor de barriga, alguma coisa. E, mano, é uma coisa tão estranha, porque eu não sei o que acontece na célula, mas a pessoa, ela começou a ficar amarela e começou a falar coisa com coisa, não raciocinava bem, sabe? Uma pessoa completamente sã, não conseguia mais raciocinar, falava coisa com coisa. E o que aconteceu, será, velho? Eu sei que tem a metástase, mas É, isso, estranho é, isso, demais. isso, isso é estranho. Assim, primeiro, eu acabei entrando ali na explicação e na verdade, foi até rude, assim, poxa, eu sinto muito, inclusive, né, por você ter passado. Infelizmente, é uma realidade, acho que para a maioria das famílias, Sim, acabar perdendo alguém em algum momento por isso. E o fato de ser uma realidade não torna menos dolorido, né? Eu também já tive casos na minha família, a família da minha esposa. Todo mundo que já teve sabe o quão aterrorizante e o quão sofrido é ter esse tipo de situação. Então, primeiro, assim, eu espero que sua família consiga encontrar conforto e estar ao lado aí, vocês estejam ao lado uns dos outros sim, para que isso, para que essa dor ela cicatrize. Mas o fato é que a perda de um parente, ela nunca é, ou de um amigo próximo, né? Ela nunca é, ela nunca é algo simples. sim, Mas, enfim, o que você tinha perguntado, isso não é uma característica para todos os tipos de tumor, né? Para todos os tipos de câncer, porque depende exatamente de qual órgão está sendo afetado. O fígado ele está envolvido em processamento, ele é um órgão. Por que, por exemplo, só para fazer um paralelo, tá? Porque, por exemplo, que uma pessoa que bebe muito, né, que consome muito álcool, ela tem uma alta chance de desenvolver cirrose hepática, né? Uma lesão no fígado. Porque o fígado ele é o primeiro cara que normalmente toma a pancada, toma um impacto de uma toxina, e aí com toxina nesse caso álcool, tá? Mas pode ser de uma outra natureza. Quando o corpo entra em contato com uma substância tóxica, ele é responsável, entre outras tantas coisas, por metabolizar, por eliminar essas substâncias tóxicas. Então ele é o cara que está mais exposto, ou é um dos caras que estão mais expostos, um dos órgãos que estão mais expostos. Então ele acaba sofrendo mais. Só que além de fazer isso, ele também metaboliza outras coisas, como por exemplo a bilirrubina. Quando você tem uma lesão, quando um paciente ele tem uma lesão acentuada no fígado, esse processamento da bilirrubina deixa de acontecer. E aí é o que causa esse amarelamento na pele, porque essa substância ela começa a se acumular na pele, a acumular nos olhos, e ela acaba levando a essa coloração amarelada, o que acontece também com paciente de hepatite em níveis mais acentuados, em níveis mais graves. Então é uma característica, quer dizer, do órgão que foi afetado. Se fosse na mama, se fosse na pele, isso provavelmente não aconteceria com esses sintomas específicos. Mas como não foi no fígado, acaba levando a isso. E aí, assim, até pela própria explicação que eu dei, né? A gente pensa no câncer como uma doença localizada, então ela é no fígado, ela é na mama, ela é no pulmão. Mas é importante também que a gente lembre que existe uma patrulha no nosso corpo tentando evitar que não só infecções, como doenças, como o câncer, aconteçam, que é o nosso sistema imunológico. E esse sistema imunológico ele não é contido a um órgão. Ele circula pelo nosso corpo, ele circula pelos nossos vasos sanguíneos, ele circula pelo nosso sistema linfático. Então, quando ele detecta alguma coisa, mesmo que, infelizmente, só num nível mais avançado, existe uma verdadeira, imagina como se fosse uma verdadeira tempestade
inflamatória no seu corpo, que ela não está contida apenas num órgão, ela acaba se espalhando. Não estou falando do tumor agora, estou falando do o efeito que esse tumor causa, que não é mais naquele órgão original. Então, como o sistema... Imagina, quando você fica resfriado, você tem febre, Sim. né? A febre ela não é localizada no pulmão, apesar do vírus ter infectado as células do pulmão. A mesma coisa serve para tantas outras doenças infecciosas. A febre é um quadro que um sintoma que ela se implementa no seu corpo inteiro, basicamente. E isso acontece de forma parecida também quando no caso do câncer, né? Tô tentando fazer um paralelo aqui, perdoem-me as generalizações, mas ela acontece de uma forma, acaba afetando o corpo inteiro. E aí isso afeta também o sistema nervoso. O sistema nervoso, de uma certa forma, ele é mais protegido, na maioria dos casos, mas ele pode acabar sendo afetado também. E por ser afetado, pô, imagina, né, se ele é responsável, entre tantas outras coisas, por controlar a nossa cognição, né, a nossa capacidade de organizar as ideias. Se ele for afetado, isso também passa a ser impactado. E aí os delírios, e aí a incapacidade, que às vezes ela é intelectual, né? Intelectual ou nesse sentido de organizar as ideias, de organizar os pensamentos, de sofrer alucinações, mas às vezes ela inclusive mecânica, no sentido de afetar uma região do seu sistema nervoso, que ela é responsável, por exemplo, por respirar, por controlar o ritmo respiratório, ou por controlar o ritmo dos batimentos cardíacos, ou por controlar a sua deglutição, né, a sua capacidade de engolir os alimentos. São atividades autônomas, mas que podem acabar sendo impactadas também. Então é muito grave, mas, voltando, ela o tipo de sintoma que vai se manifestar primeiro, ele acaba sendo realmente dependente do órgão que foi afetado, ou dos órgãos que foram afetados. Ele varia de tumor para tumor, não sei se infelizmente ou felizmente, mas ele varia de tumor para tumor. Sim. Alguma vez eu vi que, tava vendo sobre a quimioterapia, isso tem muitos anos, então pode ser que eu esteja falando na asneira, aí você me corrige. Imagina. A quimioterapia, ela, além de destruir as células cancerígenas, elas destroem células boas também, por isso que a pessoa fica ruim quando ela acaba de fazer. Isso é verdade? Isso é uma verdade. Existem... E aí, voltando mais uma vez, ali puxando a sardinha mais uma vez para a história da pesquisa básica, né? Quando a gente vai ali laboratório em laboratório, dentro de uma universidade, estudo de pesquisa, em laboratórios que trabalham com essa área, você vai ver que tentando entender como o câncer avança, mas tentando entender, por exemplo, também uma forma de minimizar esse tipo de problema. Porque existem tratamentos, eles podem não ser os melhores do mundo, mas existem tratamentos que vão mitigar o mal causado pelo câncer, só que, para a maioria dos casos, eles ainda são muito agressivos. Daí a importância de fazer essa caracterização que eu estava falando, essa caracterização bioquímica, essa caracterização molecular, celular. Sim. Quando um paciente ele é afetado por um tipo de tumor em que ou não existe uma caracterização tão clara, ou infelizmente esse paciente ele já desenvolveu uma resistência a um tipo de tratamento, essas drogas que a gente, né, chama de forma mais generalística de quimioterápicos, essas drogas elas são usadas. E essas drogas, como elas vão afetar, elas são desenvolvidas normalmente para atacarem células cancerígenas, mas na verdade, até fazendo já uma correção nessa própria frase, elas não são desenvolvidas para atacar a célula cancerígena, elas são desenvolvidas para atacar processos que essa célula cancerígena faz demais. Então, por exemplo, proliferação. Né? Eu falei para vocês que uma célula cancerígena ela se divide muito acentuadamente, ela prolifera demais. Então, se você consegue bloquear a proliferação celular ou afetar de alguma forma, a chance de você diminuir o impacto do câncer aumenta. Né? Você consegue tratar, em alguma forma, você consegue tratar o câncer. Só que, poxa, não são só as células cancerígenas que proliferam demais. Como eu falei, as células da pele proliferam demais, as células ali que formam os folículos capilares proliferam demais, as células do intestino proliferam demais, do estômago proliferam demais. Então você tem várias células espalhadas pelo seu corpo que acabam sendo impactadas também. E aí a pessoa vai ter esses sintomas adversos, né? Queda de cabelo, irritações na pele, eu não mencionei, mas o sistema imunológico, a medula óssea tem células que proliferam pra caramba, formando células do sangue, não só do sistema imunológico. Então, a pessoa fica imunocomprometida, né? O sistema imunológico fica enfraquecido.
Então, sim, isso é uma verdade. Na tentativa de bloquear ou de afetar o câncer, essas drogas acabam impactando muitos outros, muitas outras regiões do corpo também. Sim. Quando a gente consegue ter uma caracterização molecular melhor, você consegue usar uma droga na medida em que ela já tem sido desenvolvida, né? Eu não quero também dar a impressão que isso é simples assim, não é. Fosse simples, não haveria o problema. Mas existe a possibilidade de usar uma droga que seja mais específica. Então essa droga agora sim, ela vai se ligar ao 90%, 99% dessa droga vai impactar apenas as células daquele câncer. E aí os sintomas adversos são diminuídos. Não deixam de existir, mas eles pelo menos são minimizados. Então, essas drogas, essas terapias-alvo, que aí a gente nem chama, né, de quimioterapia, ela acaba entrando num outro conjunto. São tratamentos medicamentosos também, mas acabam entrando num outro grupinho ali mais particular. Elas causam menos efeitos adversos por isso, porque elas conseguem atingir especificamente, ou mais especificamente, as células cancerígenas. Isso acontece, por exemplo, com o câncer de mama, voltando aí nesse exemplo que a gente estava dando, a mama ela responde muito ao hormônio estrogênio. Então, muitas pacientes com câncer de mama, elas têm nessas células cancerígenas uma hiper-resposta ao estrogênio. O que você faz? Você entra com uma droga que bloqueia esse estrogênio para atuar no câncer de mama. É só a mama que responde ao estrogênio? Não é. Então, sim, ainda existem efeitos adversos em outros órgãos. Mas, pelo menos, você minimiza bastante disso. Ah, mas também eu acho que não existe nenhuma droga que não cause um efeito colateral também, né, Edilson? Não existe. Infelizmente não existe. Acho que para doença nenhuma. Posso estar falando uma bobagem aqui, mas para doença basicamente nenhuma. A gente está, por exemplo, vivenciando agora a vacinação contra a Covid-19. E a gente, né, quem já se vacinou, teve pessoas na família vacinadas. Já se vacinou? Muito provavelmente. Não, ainda não vacinei. A vacinação aqui ainda não chegou, né? Eu tô com 31 anos agora. A vacinação ainda não chegou a essa faixa etária aqui na Austrália, não. Sim. Mas quem já se vacinou, então eu tive meus pais aí no Brasil já se vacinaram, meus avós, a minha avó, no caso, né? Eu tenho uma avó viva, outros membros da família se vacinaram. E quem se vacinou, teve membros da família que se vacinaram, provavelmente viu de perto ou experimentou esses efeitos adversos. E olha, a vacina, ela é super específica. Comparado com uma quimioterapia, caramba, anos-luz. Mas ainda assim você tem esses efeitos adversos, febre, dor local e por aí vai. Sim. Então difícil você ter. E aí, deixa eu só fazer mais uma ressalva aqui, porque eu botei vacina aqui, peguei o exemplo, né, do nosso contexto mundial atual do Covid, mas vacina não é um tratamento. E aí, só reforçando, não existe tratamento para o Covid. Tá? Se alguém falar o contrário, não é verdade. Não existe tratamento precoce ou pós-coce ou qualquer nome que você queira dar, não existe. Então, o que existe é a imunização preventiva para que você nem sequer se contamine ou, uma vez que venha se contaminar, você não desenvolva, não progrida para um quadro grave da doença. Sim. Então, vacina não é tratamento, mas o que eu quis dizer é nem sequer a vacina que é super específica consegue evitar esses efeitos adversos na maioria dos casos. Sim. O nosso tempo ele já deu umas gostas, daqui a pouco você vai até bater em mim, porque eu falei que chegando a 60 minutos. É porque a conversa tá muito boa, cara, eu tenho muita dúvida. Nós temos que fazer uma parte 2. Obrigado, cara. Obrigado, fico feliz. Eu falei pra você no comecinho, eu tendo a dar respostas muito longas. E aí, cara, falando, ainda mais falando sobre uma coisa que como eu falei, como comentei antes, sobre a qual eu venho estudando aí já desde lá de 2008, 2010, mais ou menos, que me fascina tanto, que é a biologia, aí eu fico empolgado, aí minhas respostas ficam maiores ainda. Então, vai ser um prazer, minha hora que vocês tiverem tempo, quiserem bater um papo, fazer mais uma gravação sobre qualquer outra coisa. A gente começou falando um pouquinho sobre carreira, sobre profissão, sobre formação acadêmica e terminamos aqui falando sobre um papo talvez não muito, muito alto astral, né? Que é doença. Sim. Mas vai ser um prazer a hora que vocês quiserem conversar novamente. Agradeço mais uma vez o convite. E eu vou pro laboratório agora, vou trabalhar, que aqui na Austrália agora está gravando de noite aí no Brasil, aqui tá amanhã. Não, beleza. Eu que tenho que te agradecer, eu ainda tenho
300 dúvidas, 300 perguntas, mas a gente faz uma parte 2, 3, 4, 5, infinitamente. Quem sabe um dia até num estúdio, né? A gente traz você pra cá e grava no estúdio. Seria um prazer, seria um prazer. Mas eu espero que todo mundo tenha gostado. E não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, se inscrever no canal, porque a galera vê o vídeo e não se inscreve. Isso aí tá... O pessoal tá complicado. Vê e não se inscreve. Mas que a galera se inscreva no nosso canal, acompanhe a gente nas redes sociais, no Spotify, no YouTube. E todos tenham um bom dia na Austrália, boa noite para nós, ou boa tarde. Valeu, Léo, valeu, galera do podcast. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e tô aqui para vocês precisarem. Todo sucesso do mundo para vocês. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo projeto. Que ela siga cada vez mais forte. Informação, a gente está falando de informação durante essa 1 hora aí, mais ou menos 1 hora e tanto. E é isso. Se a gente puder fazer, a gente, enquanto cidadão, enquanto brasileiros, se nós pudermos contribuir um pouquinho, levar mais informação para as outras pessoas e ouvir e também buscar mais informação, acho que a gente vai aos poucos mitigando os problemas da nossa sociedade. Vamos torcer para que isso aconteça. Mais uma vez, parabéns pelo podcast, Léo. Parabéns aí por todo mundo que está envolvido no projeto. Falou, obrigado. Falou.